E a questão principal que nós aqui quisemos colocar teve a ver precisamente com o facto de haver cerca de 55 mil professores, um pouco mais, que estão a ser ultrapassados por 10.800 colegas agora que foram reposicionados e que foram bem reposicionados. Nós aí não colocámos a questão de haver aqui um incorreto reposicionamento. Os colegas foram reposicionados de acordo com o tempo de serviço que têm, não lhes está a ser contado os períodos de congelamento como aos outros colegas, mas naturalmente está-lhes a ser contado outros períodos de tempo de serviço que aos outros colegas não é, porque eles ingressaram na carreira durante os períodos de congelamento e agora apenas os 9 anos não são contados. Isto significa o quê? Que, portanto, os professores reposicionados ficam cerca de 4, em alguns casos podendo atingir quase os 5 anos, à frente dos colegas que estavam na carreira. Isso significa também poder ficar um escalão, eventualmente 2 escalões, para além dos outros colegas. Portanto, o que é que nos parece a nós? É que a correção disto passa por uma questão muito simples e basta ler, por exemplo, o que diz um acórdão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, que diz que sempre que entre trabalhadores da administração pública existem ultrapassagens por quem tem menos antiguidade em carreiras, como é o caso dos professores também, que isso configura uma inconstitucionalidade e, portanto, não pode acontecer. Portanto, só há uma solução para isso, que é a possibilidade, ou melhor, neste caso, o posicionamento de quem já estava na carreira na situação semelhante aos reposicionados. Pedimos a reunião aqui, exatamente porque a resposta que estava a ser dada a casos que os colegas estavam a colocar dizia que tinha que se aguardar todo o processo negocial de recuperação de tempo de serviço para ver se o problema ficava ou não resolvido, mas isto não tem a ver com isso e foi isso que quisemos dizer hoje aqui, ou seja, esse processo é um processo que, recuperados os 9 anos, 4 meses e 2 dias que as pessoas cumpriram e que tem que ser recuperado, ou não recuperado tempo algum, a situação relativa dos colegas manter-se-á sempre. E, portanto, a questão tem a ver precisamente com quem é ultrapassado ter que ficar na posição dos demais. Também trouxemos, contudo, uma questão que se relaciona com os próprios colegas reposicionados. Porquê? Porque, neste momento, o Ministério está a colocar dúvidas sobre o seu direito de progredirem, tal como os outros colegas tiverem tempo de serviço para tal. Ora, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é o reposicionamento, outra coisa é a progressão. E, portanto, impedir a progressão porque houve reposicionamento não cabe na cabeça de ninguém, a não ser nos responsáveis do Ministério, também não quisemos deixar de colocar aqui o problema. Falámos ainda de 2 outros assuntos. Um que tem a ver com os problemas de descontos para a segurança social e apoios sociais de professores com horário incompleto. O que procurámos foi dizer e fazer ver aqui na Provedoria, porque também têm sido enviados muitos pedidos de parecer à Provedoria por estes colegas, que o facto de um professor estar com um horário parcial, que o facto de um professor estar com um horário incompleto, isso não configura um horário a tempo parcial. Não, o horário é a tempo integral, só que não está no máximo das horas e, portanto, o professor, tendo menos horas, recebe menos, desconta menos, aquilo que ele irá receber em situação, por exemplo, de desemprego, será proporcional ao desconto que fez. Agora, não se pode dizer a um professor que trabalhou 365 dias e que o seu horário era incompleto, que ele, porém, não trabalhou 365 dias e, portanto, porque senão temos uma situação complicada, que é o professor está o ano inteiro a descontar, por exemplo, para o desemprego e quando fica desempregado, o dinheiro não lhe serviu para nada ao desconto, não tem direito ao subsídio. E colocámos a questão, esperamos que isto também seja resolvido. E, por último, e porque estamos a falar de tempo de serviço e porque estamos a falar de recuperação e porque estamos a falar de ultrapassagens, o problema, precisamente, da recuperação de tempo de serviço na totalidade. Não na vertente negocial, não na vertente política, uma vez que essa não é para aqui, mas na comparação que esta situação que vier a ser decidida possa vir a ter com as regiões autónomas. Ou seja, se nas regiões autónomas já está concretizada a contagem, a recuperação integral do tempo de serviço, é necessário que no continente também seja, porque se isso não acontecer, nós poderemos ficar perante uma situação de desigualdade que na mobilidade dos professores entre as regiões e o continente faz com que um professor que daqui vá para as regiões ou das regiões para cá haja uma diferença que pode ir a mais de 2 escalões. E isto, de facto, é um tratamento desigual para situações que são iguais. Pode configurar uma inconstitucionalidade e quisemos também já colocar a questão, porque se o Governo não avançar com a recuperação total do tempo de serviço, nós estamos convencidos que imediatamente a questão vai cair no Tribunal Constitucional, na Provedoria, também a pedir pareceres. Portanto, foi uma reunião extremamente útil, acho que permitiu que nós tivéssemos esclarecido, junto da senhora Provedora Adjunto, que tem sido quem acompanha estas questões, um conjunto de aspectos que os professores têm vindo a colocar
junto da Provedoria e para a qual a Provedoria, em muitos momentos, também já o fez em relação a alguns desses aspectos, vai emitindo posições, vai emitindo recomendações, vai pedindo informações ao Ministério da Educação e nós hoje trouxemos aqui a nossa visão, embora assente sempre numa questão jurídica, dos factos. Visão essa que também tentámos aqui hoje provar, está a criar injustiças, desigualdades e, em alguns casos, até em nossa opinião, situações de constitucionalidade duvidosa. Portanto, foi uma reunião extremamente útil e que vai fazer com que, esperemos, também aqui possa haver um contributo para resolver o problema dos professores. Mas, sem dúvida, os problemas dos professores só se resolvem de uma maneira, que é os professores pegarem com as suas próprias mãos na luta que têm que desenvolver para os realizar e, por isso, depois de amanhã, quinta-feira, 11 horas à porta do Ministério, lá estaremos muito a exigir a negociação para recuperar o tempo de serviço. E depois Presidência do Conselho de Ministros. E depois Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, às 11 horas estaremos junto ao Ministério da Educação, colocaremos à aprovação dos colegas uma moção que, a ser aprovada, será imediatamente entregue no Ministério da Educação, exigindo a negociação já, portanto, não pactuando com estratégias de oportunidade política, porque isto é uma questão de justiça e de resolução de um problema que é a contagem de tempo de serviço. Negociação já, negociação apenas daquilo que a lei manda negociar, o prazo e o modo, e depois, pronto, resolver este problema, que é um problema gravíssimo. O que é que vamos fazer dali, portanto, desta concentração? Iremos para a Presidência do Conselho de Ministros, onde depois já pedimos uma reunião, iremos entregar essa posição que foi aprovada e também levar de viva voz as nossas exigências e que passam por dizer a um Governo que ainda antes do orçamento de 2019 estar em vigor, já queria negociar uma norma desse orçamento, que agora que ele está em vigor não se percebe porque é que já lhe passou a pressa. Ou seja, quem tanta pressa teve, que ainda não tínhamos chegado ao ano 2019 e já queria resolver o assunto, agora que está no ano 2019, parece não querer resolver o assunto. Convenhamos, sejamos coerentes, resolvamos o problema e restituamos aquela tranquilidade que as escolas vão ter que ter para este resto de ano letivo, porque senão vamos ter um ano desgraçado e nós queríamos ver se evitávamos isso, mas se tiver que ser, assim será.